vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em João capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Obrigado, Pai, por essa manhã. Nós queremos te agradecer, Deus, pelo teu amor, pela tua presença neste lugar, pela tua graça que está sendo derramada sobre nós neste momento. Nós consagramos esse tempo ao Senhor, em obediência à sua palavra, que nos diz que devemos, ó Deus, trazer uma doutrina quando nos reunimos, que precisa haver uma pregação quando nós nos reunimos, em obediência. Nós estamos aqui, então, neste momento, para trazer isso que o Senhor tem nos pedido. Que o Senhor, Deus, responda com graça, com poder, que o Senhor nos responda com a tua unção, que o Senhor nos responda, Deus, transformando vidas, encontrando corações para tocar, para despertar, para curar, para perdoar, ó Deus, e para afirmar, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós acabamos de ler aqui, João capítulo 4, fala de uma história que Jesus encontrou com uma mulher numa fonte, numa cidade chamada Sicar, na região de Samaria. Essa mulher, nós não sabemos o nome dela, né? Nós sabemos apenas que ela teve 5 maridos e o homem com o qual ela vivia não era marido dela, só isso que a gente sabe. Mas não sabe o nome, não sabe nada. Nessa conversa, Jesus então ele começa a conversar com ela e a falar de algumas verdades espirituais tremendas. Não é? Então essa grande verdade espiritual, algo ali que estava quebrando uma religiosidade no coração daquela mulher. Então o Senhor está falando ali e apontava para o caráter de Deus. Um Deus que não vê o exterior apenas, aquela adoração exterior, mas Ele enxerga e percebe o coração daquele que pratica a adoração. Tanto que Ele fala, você precisa adorar, o Senhor está procurando o quê, irmãos? Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, quem é que pode enxergar esse tipo de adoração? É só Deus. Eu e você não temos a condição de saber se o irmão do nosso lado está adorando em espírito e em verdade. Se a vida dele tem essa prática. Nós não conseguimos saber, mas Deus sabe. E o Senhor continua procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Veja que o Senhor não busca a adoração. Amém? A Bíblia não diz que Jesus ou Deus está procurando adoração. Ele procura adoradores. Irmãos, a adoração que eu e você praticamos não muda Deus. Quem está entendendo? Deus é soberano, Deus reina acima de todas as coisas, está acima do céu. O Senhor estabeleceu o seu trono na maior altura. Né? Então Deus está lá reinando. Quando eu o adoro, isso não muda nada, não muda Deus. Deus continua sendo, Deus é, eu sou o que sou, eu sou. Então Deus é eterno, a minha adoração não o muda, Ele não sofre nenhuma mudança. A Bíblia diz que Ele não muda, que Ele, nenhuma sombra de variação, nada, Deus Ele é, Deus é. Então essa frase de Jesus indica, né, que Deus está procurando adoradores, Deus não procura adoração. Nós poderíamos contratar pessoas, colocar aqui para essas pessoas ficarem adorando o Senhor, mas não é isso que vai trazer mudança, né? Deus não está procurando adoração, Deus está procurando quem o adora. Então eu estava orando, buscando o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Um estudo de adoração teria que passar aqui para o pastor Paulo, talvez para a pastora Etel, né, que iriam trazer um estudo. De repente fica até uma ideia aí, né, para a gente fazer um estudo. Mas a ideia hoje não é trazer um estudo. A ideia hoje é trazer um despertamento para o meu coração e para o coração da igreja, daquilo que o Senhor quer falar conosco. Então o Senhor colocou 4 coisas no meu coração para falar hoje. A adoração que Deus procura tem a ver com intenção. Qual é a intenção daquele que adora? A adoração também tem a ver com intensidade. Tem a ver com obediência e também com sacrifício. Amém? Vamos lá então, primeira coisa, intenção. Quando Jesus estava conversando com essa mulher, em determinado momento, a mulher falou assim, lá no versículo 19 de João, capítulo 4. João 4, 19. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados
adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E aí então Jesus vai conversando com ela e fala aquela frase que nós lemos aqui no começo. Como eu disse, a ideia, a intenção minha hoje não é trazer um estudo sobre adoração, mas a mulher estava equivocada. Por quê? Porque a lei não foram os judeus que diziam que tinha que adorar em Jerusalém, mas foi o Senhor que estabeleceu a sua morada em Jerusalém. Então, no Antigo Testamento, a adoração era feita em Jerusalém, ou no tabernáculo, em primeiro lugar, onde o tabernáculo ele era móvel, ele se movia em vários lugares. Depois Davi, quis construir uma casa para o Senhor, e Salomão construiu o templo. E a adoração era ali no templo. A presença de Deus estava ali, sobre a tampa da arca, na propiciação, onde o Senhor vinha ali. E falava com Moisés, falava com o povo, e uma vez por ano o sumo sacerdote entrava ali no dia da expiação. Ali era o lugar de adorar. Então, os judeus sabiam, Jesus falava assim, olha, vocês adoram o que vocês não conhecem, mas nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas quando o Senhor Jesus morreu, a Bíblia diz que quando ele morreu na cruz, o véu se rasgou. Amém, irmãos? Isso indicava o quê? Que a presença de Deus não estava mais ali no Santo dos Santos, no templo. Mas o véu se rasgou e hoje a presença de Deus habita em nós. Paulo, de fato, escreve aos Coríntios, vocês não sabem que vocês são um santuário de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vós? Nós não somos propriedades de nós mesmos, mas somos do Senhor, pertencemos ao Senhor. O Senhor habita em todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, voltando aqui a essa conversa, quando essa mulher percebeu que ela estava diante de alguém diferente, diante de um profeta, ela falou assim, Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. Então, ela já veio com algo que havia no coração dela. Ela tinha o desejo de entender como é que era a adoração. Olha, meus pais adoraram aqui, os judeus adoram lá, e aí? Quando ela percebeu que estava diante de um homem de Deus, ela quis saber onde deveria adorar. Havia uma sede nela. Havia uma sede nesta mulher. Então, a intenção da adoração tem a ver com a sede que está no nosso coração, de reconhecer a Deus e de adorá-lo. Então, irmãos, quando nós caminhamos nesse entendimento, há uma pergunta que nós queremos fazer. Há sede em nós? Quando nós estamos diante de uma mensagem de Deus, diante do Espírito, diante do próprio Senhor Jesus, há uma sede no seu coração? Quando você está lendo a palavra e de repente você começa a ver coisas ali que te apontam para uma realidade espiritual e aquilo faz com que você adore a Deus, há uma sede no seu coração, há um desejo de encontrar a Deus. Irmãos, e nós vemos isso na palavra. Quando João Batista pregava, lá em Lucas capítulo 3, mostra as multidões perguntando, o que devemos fazer? Logo depois, os publicanos, que eram aqueles cobradores de impostos, também perguntam, o que devemos fazer? E por último, até mesmo os soldados perguntavam para João Batista, o que nós devemos fazer? Por quê? Porque diante da palavra de Deus que é pregada para nós, diante da palavra de Deus que é revelada diante de nós, diante da presença de um homem de Deus, diante da presença de algo de Deus para mim e para você, deve haver uma sede. Então, o que eu devo fazer? Como eu preciso proceder? Como eu vou conhecer a esse Deus? Como eu vou agradar a esse Deus? De que maneira eu vou adorá-lo? Havia uma sede naquela mulher, essa sede, então, ela fez com que ela perguntasse para Jesus, escuta, eu vejo que o Senhor é profeta, onde nós vamos adorar? Irmãos, a pergunta é, existe uma sede no nosso coração? Lá em Atos capítulo 2, versículo 37, quando Pedro veio a descer, Atos 2 fala da descida do Espírito Santo, e de repente toda a multidão correu para lá, eram 9 horas da manhã, e eles acharam que aqueles homens estavam bêbados, que nem a minha esposa ficou bêbada outro dia rindo aqui na frente, ficou rindo aqui. Eu conheço a Adriana jamais ficaria rindo. Se fosse eu, poderia ser. Mas a Adriana não, a Adriana começou a rir aqui, estava cheia do Espírito. Então as pessoas olharam para aqueles homens e acharam que eles estavam bêbados. E Pedro se levanta e fala assim, não, são 9 horas da manhã, esses homens não estão bêbados. O que vocês estão vendo é o cumprimento da profecia dita a Joel, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Amém? É por isso que nós queremos no ministério feminino, irmãos. Ali fala que derramará do Espírito sobre toda a carne e as suas filhas profetizarão. Ou seja, a mulher pode ensinar, a mulher pode profetizar. Foi derramado o Espírito sobre toda a carne. É claro que tudo com decência e tudo
com ordem. Nós entendemos então, irmãos, que o Senhor tem nos chamado a ter sede. E quando Pedro termina de pregar, as pessoas dizem assim, lá em Atos 2:37, quando ouviram isso, ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Que faremos? De repente, nós vemos aqui a palavra, nós vemos aqui em João 4, quando o Senhor fala para ela assim: olha, já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, são estes os adoradores que o Pai procura. Irmãos, quando eu leio isso, se o Pai procura adoradores, eu quero que Ele me encontre. Quem quer ser encontrado adorador? Achei-me um verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Venho ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim o verdadeiro adorador. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, eu dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim verdadeiro. Não é possível, irmãos, que a gente leia algo assim, e isso não gere uma intenção em nós de adorar o único que é digno. Eu, por mim, ficaria cantando aqui. Eu largava vocês, irmãos, ia pegar um violão e ia para qualquer lugar. Aí ele deixava, mas eu tenho que pregar. Eu tenho que ficar aqui mais um pouco. Então, eles perguntaram: o que faremos? Por quê? Porque gerou sede neles. Deus procura verdadeiros adoradores. Acha em mim, Senhor, um verdadeiro adorador. Segundo ponto, intensidade. Lá no versículo 28 de João 4. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Ela deixou o cântaro, irmão. Ela foi lá buscar água. Mas quando ela se deparou com a verdade, com o profeta que dizia ser o Messias, ela ainda estava meio em dúvida, né? A reação dela foi largar aquilo ali, e ela correu para contar para as pessoas. Ela estava impactada com aquela verdade, ela foi intensa, tão intensa em viver a realidade espiritual, que ela esqueceu o que ela estava fazendo. Ela esqueceu, irmãos. A intensidade é maravilhosa, é algo que Deus procura no adorador, aquele que o adora de todo o coração. E o resultado disso foi que toda a cidade foi lá ouvir Jesus. E no versículo 42 eles disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Então o que chama a atenção de Deus é a intensidade da adoração. A palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procuram alguém cujo coração esteja totalmente disposto ou voltado para Deus, para se mostrar forte com aquela pessoa. Deus então quer se mostrar forte com o adorador. Como eu disse aqui no começo, a nossa adoração não muda a Deus, mas nós somos transformados quando nós o adoramos. Quando somos tocados por Deus, por verdades espirituais, nós devemos então responder com intensidade. Irmãos, é a mulher que quebrou o vaso e derramou o perfume valioso sobre a cabeça de Jesus. É o leproso dos 10, teve um que voltou para adorá-lo.
Ele foi intenso, e Jesus então foi só esse que voltou, cadê os outros que foram curados? Aquele foi intenso, e ele adorou a Deus naquele momento. Pedro, Tiago e João deixando as redes para seguir a Jesus. Intensidade de Zaqueu subindo na árvore para enxergar o Senhor. Intensidade, irmãos, de Bartimeu gritando na beira do caminho: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas mandavam que ele se calasse e ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi. Intensidade, irmãos, a intensidade do meu coração, da minha adoração vai fazer a diferença. É uma mulher lá em 1990 num banheiro, adorando aquele que se revelou a ela e desejando viver uma realidade, coisas que eu vi, presenciei na minha casa, uma adolescente chorando na sala de casa, uma adolescente, uma menina, uma jovenzinha, quando estávamos ouvindo o hino, tudo entregarei, tudo entregarei. Ela estava ali chorando e renovando o seu voto de amor com o Senhor diante dos meus olhos. Uma jovem, irmãos, que morava em outra cidade, e ela voltava toda sexta-feira para cá, e depois de uma semana cansativa, de estudo, de faculdade, carregando mala para lá, para cá, trazendo roupa, trazendo um monte de bagagem. Toda semana ela chegava, sexta-feira aqui em São José, chegava num posto de gasolina, 7:50 da noite, e eu passava ali com o meu carro, e ela falava assim: vamos para a igreja orar. Irmãos, deixa eu falar para você, era uma reunião de sexta-feira, nós tínhamos estudo bíblico e depois nós orávamos. Quase ninguém ia naquela reunião. Às vezes tinha 5 pessoas, às vezes tinha 8. Mas essa jovem, durante 4 anos, toda sexta-feira, ela chegava e já queria ir lá para adorar a Deus. Intensidade de uma jovem que estava do meu lado enquanto eu dirigia, estou falando das minhas filhas. E ela começou a chorar porque estava tocando uma música dizendo que Jesus espalhava amor. E ela começou a chorar do nada. Eu falei: o que está acontecendo? Não, esse louvor tocou no meu coração. A intensidade que nos leva às lágrimas. A intensidade, irmãos, é de um homem, um jovem, estou falando de mim, era jovem, agora já não estou tanto, né? Um homem, jovem, casado, tendo convicção de pecado. Eu então estava num culto como esse, eu tive convicção do meu pecado. O Espírito Santo me mostrou que eu estava separado de Deus. E ali eu entendi que eu precisava entregar a minha vida, porque eu nunca mais queria me sentir apartado ou separado de Deus. E eu entreguei minha vida a Jesus. Querido, é a intensidade daquela oração que você entregou tudo nas mãos do Senhor. Não é aquele pai desesperado que levou o seu filho endemoniado para Jesus e ele clamava: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, ele falou assim: se você crê, então me ajuda. Essa é a intensidade da adoração que Deus procura. É um adolescente, irmão, sozinho lá nos campos, cuidando das ovelhas, sendo desprezado pela sua família. Houve um sacrifício onde o profeta foi ali, o profeta Samuel foi na casa daquele homem chamado Jessé, chamou todos os filhos para o sacrifício, mas eles largaram Davi lá nos campos, deixaram Davi lá esquecido, porque Davi talvez não fosse digno de estar ali na visão daquela família. Mas Davi foi achado ali, irmãos, atrás das malhadas, atrás das ovelhas, porque ele tinha um coração de adorador. Leia os Salmos, você vai ver. A exaltação, a alegria de servir a Deus, mesmo no perigo, nas dificuldades. Você vai ler Salmos de Davi e vai vê-lo adorando a Deus com toda a intensidade do seu coração. Intensidade, irmãos, de Paulo e Silas, 2 missionários, que estavam viajando para pregar ali em Filipos, de repente foram presos porque estavam pregando o Evangelho. Mas à meia-noite, todos os presos ouviam canções de louvor, de adoração e orações. De repente, tremeu o lugar onde eles estavam. Intensidade. Intensidade, querido. Não dá para ser meia boca, desculpa a palavra. Não dá para ser mais ou menos. Não dá para adorar a Deus aqui na igreja e sair daqui e viver uma vida como se Deus não existisse. Não dá para nós, comer algo como se fosse um lanche aqui no domingo e de repente ficar totalmente sem comer nada durante a semana. Não dá. A adoração precisa ser um estilo de vida. Eu preciso sair daqui lembrando-me que Deus procura verdadeiros adoradores. Deus está procurando pessoas que o adorem em espírito
espírito e em verdade, que nós sejamos intensos na adoração ao Senhor. Você precisa ser intenso, irmão. Pastor, eu não sei como fazer. O Espírito Santo vai te ensinar. Tem gente que gosta de cantar, tem gente que gosta de dançar, tem gente que gosta de pular, tem gente que gosta de orar, tem gente que gosta de ficar em silêncio, quietinho ali, meditando nas coisas. Não importa a maneira, a expressão da adoração. São várias expressões. É a leitura da palavra, você está ali querendo conhecer a Deus. É qualquer coisa que leve você a adorar o Senhor, mas que seja feito com intensidade. Para não acontecer o que o Senhor Jesus falou lá em Mateus para aqueles que o ouviam. Bem profetizou Isaías a respeito de vós. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Já pensou, irmãos? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Terceiro tópico, obediência. Uma expressão de adoração, irmãos, é obediência. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, Samuel respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Aqui Samuel está falando com Saul. Havia uma ordem dele exterminar todo o povo de Amaleque, os amalequitas. E havia uma ordem de não pegar nenhum despojo, nada. Mas Saul separou o melhor do gado e trouxe junto com ele. E Samuel então contestou: o que é isso que você fez? Não, eu trouxe aqui esse gado, nós trouxemos para sacrificar ao Senhor. Então Samuel fala para ele: o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios? Ou o Senhor prefere aqueles que obedeçam a sua palavra? Quando Davi pecou, adulterou e mandou matar Urias, colocou Urias na frente da batalha para morrer. Naquele momento, o profeta Natan vem e o confronta, e ele fala assim: eu pequei contra o Senhor. E aí ele pega e faz o Salmo 51 e fala: sacrifícios e ofertas eu daria se o Senhor quisesse, mas o Senhor não quer. Não é isso que o Senhor quer. O que agrada a Deus é um coração contrito. Não desprezará, Senhor. Ou seja, obediência. O Senhor Jesus disse, João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, é aquele que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então veja que a adoração, ela traz o quê? Revelação. Quanto mais nós adoramos a Deus, mais revelação nós temos do seu caráter, mais revelação nós temos de verdades espirituais. Deixa eu falar algo para você, irmãos. Nós estamos diante de um Deus que é poderoso para mudar a sua história. Não importa quantos anos você tem de igreja, não importa, mas eu tenho mais de 30 anos de conversão. Tenho mais de 20 anos de pastor, e toda sexta-feira aqui, muitas vezes na minha casa, eu oro: Senhor, me ensina o que eu preciso fazer. Deus, me ajuda a acertar o alvo. Deus, eu coloco a minha vida diante do Senhor. Pai, se eu estou atrapalhando a igreja, levanta outro. Não sou apegado ao cargo de pastor, nunca fui e nunca serei. Não sou. Eu falo para Deus, e Deus é minha testemunha: se eu estou atrapalhando a igreja, levanta outro. Não tem um problema, irmãos. Eu quero ver o Senhor sendo exaltado, o reino sendo estabelecido, Deus recebendo toda a honra e toda a glória. Irmãos, o que eu posso fazer, como nós cantamos, o que eu posso dizer, senão levantar minhas mãos e te adorar? É a única coisa que eu posso fazer, irmãos, e servi-lo com toda a obediência que me cabe. A obediência nos leva a uma intimidade maior. Jesus falou: aqueles que têm o meu mandamento e os guardam, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. E eu me revelarei a Ele. Nós não podemos viver 20, 15, 30 anos, não podemos viver um ano na igreja e sem ter revelação de Deus, sem sermos transformados em todas as áreas da nossa vida. Escuta aqui, o seu casamento não precisa continuar do jeito que está. Deus tem poder para mudar a sua vida e do seu cônjuge. Os seus filhos não precisam continuar frios, lentos, talvez
sem assim entender o que Deus quer fazer. Não, Deus tem algo para eles, irmãos. Nós precisamos trazer o Senhor para a nossa vida, nós precisamos trazê-lo para a nossa realidade de vida, nós precisamos adorá-lo em espírito e em verdade, porque quando o Senhor encontrar em você, um adorador, que o adora em espírito e em verdade, o que você acha que Deus vai fazer? Ele vai curar as suas feridas. Ele vai capacitar a sua vida a fazer o que te compete. Ele vai ampliar os limites do seu entendimento. Ele vai curar o seu coração. Ele vai estabelecer a sua vontade, a vontade de Deus na sua vida. Quando Deus encontrar a mim e a você, verdadeiros adoradores, Ele vai agir. Por quê? Porque os olhos de Deus contemplam toda a terra, procurando alguém cujo coração esteja totalmente disposto ou voltado para Ele, para mostrar-se forte. O nosso Deus é um Deus forte, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus transforma vidas, o nosso Deus cura feridas, o nosso Deus cura pessoas, o nosso Deus muda mentes, o nosso Deus não está lá sentado apenas olhando, Ele quer agir na sua vida, Ele quer mudar a sua história. Mas, irmãos, Ele precisa achar em nós verdadeiros adoradores, que o obedecem. Não podemos relativizar a palavra, isso aqui é bom, não, isso aqui eu não quero, isso aqui ok, não, isso aqui não sei. Não, irmãos, a palavra de Deus é para ser obedecida, para andarmos em santidade. O outro tópico que o Senhor colocou no meu coração, o sacrifício. A adoração envolve sacrifício, irmãos. Olha o que diz aí em 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 1. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Portanto, livrem-se de toda maldade e todo engano, hipocrisia e inveja e todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio deles cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Veja que aqui você precisa desejar de coração. O coração está envolvido na adoração. Versículo 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, à medida que nós nos aproximamos de Jesus, que é a pedra angular, a pedra viva, à medida que nós nos aproximamos dele, vocês também, verso 5, estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem um sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus por meio de Jesus Cristo. O sacrifício espiritual faz parte da adoração. Precisa ver, lá em Hebreus capítulo 13, verso 15, diz que por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, amados, somos chamados para oferecer sacrifícios de louvor, de lábios que confessam o nome de Deus, o nome do nosso Salvador, do nosso Rei, do nosso Senhor Jesus. De louvor, irmãos. De lábios que estão constantemente adorando, confessando e sendo cheios do Espírito. A adoração tem a ver com tanta coisa. Com obediência. Olha só o que diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 18. E vocês que estão conosco aqui, nos acompanham há muitos e muitos anos, sabem que nós não temos a prática de forçar a barra no dízimo, na oferta. Nós não temos essa prática e não vamos mudar isso. Nós fazemos com alegria, o Senhor nos tem suprido. Mas olha só o que diz em Efésios capítulo 4. Recebi tudo, verso 18, o apóstolo Paulo falando. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo. Veja que a oferta deles para Paulo foi recebida como um sacrifício espiritual, um sacrifício aceitável e agradável. Irmãos, então tem gente que nunca dizima, tem pessoas que nunca dão uma oferta. Querido, você está perdendo de provar da bondade de Deus nesta área. Você está perdendo a oportunidade de experimentar milagres na sua vida financeira. Mas você está perdendo a oportunidade de oferecer um sacrifício
aceitável e agradável a Deus. A adoração envolve sacrifício. Paulo diz aos Romanos, lá em capítulo 12, vocês conhecem, muito conhecido, versículo 1 e diante. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tomar a forma do mundo e ser transformado, isso honra a Deus. Honra a Deus quando você vê um crente cheio do Espírito Santo. Honra a Deus, irmãos. Nas situações mais corriqueiras, outro dia no aniversário, o pai e a mãe falaram assim, a nossa filha é um milagre, nós oramos por ela, 10 anos. Oramos e Deus nos deu, honrando a Deus naquele momento. Momento de aniversário, estavam os amigos, os parentes, e Deus sendo honrado, glorificado. Sendo reconhecido como o autor da vida, sendo reconhecido como aquele que operou um milagre. Irmãos, não importa a situação, precisamos adorar a Deus. O sacrifício nos torna parecido com Ele. Como Pedro disse, olha, Jesus é a pedra espiritual que vive. E quando vocês se aproximam, vocês também se tornam pedras que estão edificando um reino espiritual. A igreja, nós somos pedras vivas, que estamos construindo, edificando um reino. Sacrifício. Irmãos, que coisa tremenda. E nós então, quando nós nos aproximamos do Senhor, nós somos transformados à sua imagem. Sabia que aquilo que você adora, você se torna parecido com quem você adora. Abra lá em Salmos, no Salmo 115, versículo 4. Olha só, Salmo 115, 4. Os ídolos deles são de prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Som algum emitem com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Outra versão diz, que fiquem parecidos com eles, todos aqueles que neles confiam. Aqui, a confiança numa forma de adoração. Irmãos, se você contempla muito o mundão, se você adora e gosta de muitas coisas, você vai se tornar parecido com o mundo. Nós nos tornamos parecidos com aqueles que adoramos. Se você conhece um crente carnal, todos nós conhecemos um crente carnal, né? Crente carnal é aquele que é crente, mas vive como se estivesse no mundo. Se você conhece um crente carnal, você vai ver que ele se parece com o mundo. Ele fala palavrão, ele falta o culto para jogar futebol, para assistir o jogo do Corinthians. É 2 vezes pecado, né, irmão? Torcer para o Corinthians e faltar o culto. Né? A maneira como ele se veste, a maneira como ele faz negócio, ele engana, ele rouba, a maneira como ele se relaciona com a sua família, ele adultera. Então, o que é isso? Isso é uma indicação de pessoas que não têm se aproximado do Senhor para adorá-lo. Porque quando eu e você nos aproximamos do Senhor, nós ficamos parecidos com Ele. Quando a igreja, quando um homem e quando uma mulher se aproxima de Jesus, ele se torna parecido com Ele. O pastor Fabiano pregou aqui outro dia o texto de Coríntios, de glória em glória, né, pastor? Somos transformados, contemplando o Senhor. Quando olhamos para Jesus, contemplamos, somos transformados. Lá em 2 Coríntios 3,18 diz, assim todos nós com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem. Então nós vamos olhando o Senhor, vamos sendo transformados segundo a sua própria imagem,
Porque aquilo que você adora, você vai se tornar parecido. A unção que você respeita é a unção que você recebe. Quando você vê aqui um homem de Deus, você fala assim, puxa vida, eu quero ter uma família igual a dele. Deus vai te dar isso, aquilo que você admira, aquilo que você honra, é aquilo que você vai receber. Isso é espiritual, irmãos. Né? Eu não sou Adriana, mas tudo é espiritual. Estamos juntos, né, nessa aí. O Senhor procura verdadeiros adoradores. Esse texto, irmãos, aí de João 4 tem muitas verdades. Tem Jesus se apresentando como Messias. Ele fala assim, a água que eu der, né, vai saciar a sua sede. Nunca mais você vai precisar procurar nenhum. Tem muitas verdades que você pode encontrar aí, lendo, meditando e orando. A ênfase que nós estamos trazendo hoje é que Deus procura verdadeiros adoradores. Que o Senhor possa encontrar a sua vida e derramar graça e unção sobre você. Graça e unção sobre você. E a adoração, irmãos, precisa ser de todo o coração. Lá em Mateus 15, texto que eu já citei, vou ler agora, Mateus 15, verso 7. O Senhor Jesus diz, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração estão longe de mim. Em vão me adoram. Misericórdia. Misericórdia. Em vão me adoram. Irmãos, existe adoração vã? Existe. Em vão eles me adoram. Que eu gostaria que você fixasse no seu coração hoje. Que a nossa adoração não seja vã ou não seja em vão. Para que você e eu possamos gravar algo no nosso coração. A nossa adoração tem que ser intencional. Tem que ser fruto de um desejo. Você deseja adorar a Deus? Eu não estou falando só de música, não, irmãos. Né? Nem teria capacidade para ficar falando de músicas. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de intencionalidade, de desejo. Eu quero agradar a Deus. Eu quero viver para agradá-lo. Essa é uma pergunta que nós precisamos responder. O seu coração, irmãos, o nosso coração está envolvido com a nossa adoração. Nós o adoramos de todo o coração. De todo o coração. Irmãos, e testemunho precisa ser dado não para exaltar pessoas, não é isso. Mas nós precisamos ter esse tipo de saber que é possível nós vivermos. É possível, irmãos. Porque tem dia que eu vou tocar o violão, outro dia eu estava tocando teclado com a Adriana ali, comecei a tocar o teclado, toco mal, irmãos. Nem me atrevo a tocar na presença, mas toco. Eu e Deus ali. Eu boto ali 3, 4 acordes e fico ali, adorando o Senhor. Eu estava cantando essa música aqui, ache em mim verdadeiro adorador. Estava tocando. Chegou uma hora que eu não conseguia tocar, não conseguia cantar, irmãos. Porque eu comecei a chorar na presença do Senhor. Tem dias que eu vou tocar, não consigo tocar. Porque eu choro, só choro. Derramo lágrimas, porque eu quero conhecê-lo. Eu quero conhecê-lo mais. Eu quero estar mais perto dele. Eu quero que ele me transforme. Irmãos, eu preciso ser transformado. Eu sou ruim. Eu preciso ser transformado. Eu preciso da sua graça. Eu preciso da sua unção. Querido, qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Uma intensidade. Quando é que foi que você, na intensidade, você deixou de fazer algo, deixou o seu cântaro para adorar o Senhor, para buscá-lo de todo o seu coração? Quando é que o desejo de adorar a Deus nos tornou obedientes? Nos tornou obedientes a ponto de negar a nossa própria vontade, de negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz e segui-lo. Obedecer a Deus é um ato de adoração. Quando é, irmãos, que nós deixamos de ser obedientes em uma ou outra área? Quando é que nós não temos sacrificado para adorar o Senhor?
Irmãos, para estar na igreja, para estar junto com outros irmãos, para viver realidades espirituais, para experimentar o que Deus tem para nós. Sacrifícios. Talvez de sair de casa e estar na casa, num grupo de relacionamento. Deus está vendo o seu sacrifício. Deus está vendo a sua intenção. Deus está vendo a sua intensidade. De perder, eu sempre admiro demais, irmãos, os irmãos do ministério infantil. Eles estão perdendo o culto, entre aspas, né? Eles não estão ouvindo a palavra. Estão ali cuidando de crianças de 2 anos. Parece que a criança não entende nada, de 3 anos. Estão querendo brincar só, mas ela está ali, estudou a palavra, está, de alguma outra forma está tentando colocar no coração daquelas crianças a palavra do Senhor, colocando sementes na palavra do Senhor. Deixa eu falar para você que é pai e mãe, não estrague o que eles estão fazendo. Não estrague, porque às vezes o professor fala um negócio, chega em casa e ele vê outra realidade. Não estrague. Vamos trabalhar juntos. Na verdade, é você que tem que trazer o seu filho aos pés de Jesus. Aqui a igreja é só um reforço. A responsabilidade é sua, papai e mamãe. Não é deles. A responsabilidade é nossa. Sacrifício para servir. A adoração que serve uns aos outros. Sacrifício, irmãos, para entregar nossos dízimos, nossas ofertas. Sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, de adorá-lo, de exaltá-lo e de viver em obediência em tudo aquilo que Ele tem para nós. Que o Senhor ache em nós verdadeiros adoradores. O que eu posso fazer, a não ser levantar as minhas mãos e adorar o Senhor? Vamos adorar o Senhor nesse momento, amém? Com canções. A canção, irmãos, foi introduzida no culto público pelo rei Davi. Quando ele levantou o tabernáculo de Davi, foi ali que ele instituiu a canção. A canção antes não fazia parte do culto, a música não fazia parte do culto de adoração. Hoje faz, gostoso, irmãos. A música, ela abre, né, a nossa mente, abre o nosso coração. Então, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, introduziu a música, separou os levitas por turnos. E 24 horas, todo dia tinha adoração. Os levitas adoravam o Senhor. Mas não estamos falando de música, estamos falando de um coração intenso. Não é? O Senhor Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. E um coração que está distante se revela nas atitudes de desobediência, nas atitudes que não glorificam a Deus. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos encontre neste dia como verdadeiros adoradores. Deus continua procurando, irmãos. Quando você sair daqui e chegar na sua casa, Deus está procurando verdadeiros adoradores. Deus continua procurando. E está procurando desde sempre. Desde o Antigo Testamento ele procurava. Ele disse, encontrei Davi com o meu santo óleo ungi. Então a gente vê um Deus que procura. Quantos querem ser encontrados verdadeiros adoradores? Quantos querem ser curados nessa manhã? Quantos querem pedir perdão a Deus nessa manhã? Senhor, me perdoa. Deus, me ajuda a viver o que o Senhor tem. Senhor, me ensina. Eu quero aprender mais de Ti, eu preciso de Ti.